Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do mestre Johnny DeCali. O poema que sorteamos essa semana é o de número 6, Pensamento Ocasional. Se eu olhar para meus próprios erros, não me ressinto com Deus, nem culpo os outros por meus próprios sofrimentos. Imperador Meiji. A mensagem orienta que o consulente faça uma profunda reflexão a fim de reconhecer os próprios erros, para que a sua vida se modifique positivamente. É importante parar de culpar fatores alheios como causa do nosso sofrimento. Você mesmo cria a realidade que atrai para a sua vida a todo instante. Atrai-se o tipo de pessoas, situações e aprendizados compatível com aquilo que se projeta. É a lei da atração, conhecida também como a lei da ação e reação ou a lei do karma, a força mais poderosa do universo. Esta lei automaticamente corrige com o sofrimento e aflições os erros do passado. Determina que tudo que não é reto gera sofrimento. Prega que a nossa realidade exterior é um reflexo da nossa realidade interior. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema em respeito ao princípio do Reiki. Só por hoje seja gentil com todas as criaturas vivas. Ele certamente observou no comportamento humano que perante o sofrimento é muito mais fácil culpar os demais do que assumir os próprios erros. O mestre Mikao Usui sabia que não reconhecer os erros do passado, estamos condenados a repeti-los. O reconhecimento da responsabilidade deles é essencial para a mudança interior e para que brote uma nova postura diante de nós mesmos e do mundo. Reflita sobre as palavras do bondoso Mestre Jesus. Vá e não peques mais. Eu achei muito interessante esse poema, porque ele nos convida, uma reflexão sobre a nossa autorresponsabilidade. Claro, é muito mais fácil, querer terceirizar culpa e não assumir a própria responsabilidade. A gente percebe que é uma dificuldade, a gente tem essa dificuldade muito grande, principalmente quando a gente entra num processo terapêutico, a gente chega lá no terapeuta, e começa a falar, e parece que tudo que está à nossa volta está errado, E quando a gente toma consciência que se a gente mudar a gente e a forma de se relacionar com o que está fora de nós, vai mudar completamente, Tanto nós, como o nosso entorno. A gente já falou muito sobre isso, Aquele negócio de jogar a pedrinha no rio e criar uma onda. Então, a partir do momento que eu me curo, que eu olho para mim e assumo a minha responsabilidade, pego a rédea da minha vida e começo a transformar através do meu exemplo, o que acontece? Eu acabo criando uma onda, de mudança em volta de mim. Tem uma frase atribuída a Jung que eu acho muito legal, que fala mais ou menos assim: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por se tornar consciente da escuridão. O que ele está querendo dizer aqui, É um convite de olhar para a nossa própria sombra. A partir do momento que a gente conseguir encarar a nossa própria sombra e olhar para os nossos defeitos, é o primeiro passo para a transformação, é o primeiro passo para uma mudança de atitude, é um primeiro passo, rumo, segundo o que eu acredito, a nossa felicidade. Porque a partir do momento que a gente consegue trabalhar, os nossos defeitos, as coisas que a gente precisa melhorar, assume a rédea da nossa vida e assumimos o papel de co-criadores da nossa realidade, com certeza, essa mudança de atitude vai trazer resultados muito diferentes do que nós vivemos, enquanto estamos lá procurando culpados para o nosso sofrimento, enquanto poderíamos estar olhando para nós, assumindo a responsabilidade do próprio sofrimento e a partir daí fazendo as transformações. É fácil? Não. É fácil falar, mas mergulhar na própria sombra é um processo muito doloroso. Às vezes a gente tem que encarar coisas, defeitos em nós que a gente não quer acreditar. Acho que a primeira dica, é aquela teoria do espelho, Quando eu olho para o outro e algo no outro me incomoda, o que será que eu tenho daquilo em mim? Então, assim, se isso me incomoda no outro, o quanto isso está em mim?
Então vamos olhar tudo que nos incomoda ao nosso redor, vamos olhar para dentro de nós. Por que isso está mexendo comigo? O que eu tenho, né, desse comportamento em mim? E a partir do momento que a gente começa a se melhorar como pessoa, com certeza a nossa facilidade de lidar com os defeitos dos outros vai diminuindo. E às vezes a gente nem percebe o defeito dos outros. Então, assim, o Reiki, ele é um caminho que nos ajuda a transformar, nos ajuda a tomar consciência da nossa sombra, né, para poder caminhar caminhar rumo, né, o que é o nosso objetivo, né? Qual que é o objetivo do Reiki? É o método que convida à felicidade. E quando será que a gente vai estar no estado de felicidade? Será que não é quando a gente conseguir transformar a nossa sombra? Será que não é a partir do autoconhecimento, da automelhoria, de assumir essa responsabilidade, de se melhorar como pessoa? Será que não é esse caminho da evolução? Então a reflexão de hoje é para a gente parar, olhar para dentro e falar assim, o que eu tenho que melhorar em mim? Se tá difícil de olhar para dentro, então observa o que de fora te incomoda. Certamente alguma coisa disso a gente tem dentro da gente. Essa é a mensagem de hoje. Gratidão.